Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, transformadores. Excelente domingo a todos. Há uma frase no Evangelho de hoje que revela muito pra gente sobre o coração de Deus. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus não olha primeiro para os pecados daquela multidão, olha para o sofrimento, vê pessoas cansadas, carregando pesos, tentando sobreviver, que continuam caminhando, mas já não sabe para onde. E essa é uma das descrições mais exatas da humanidade de hoje. Nós nunca tivemos tanta informação, tanta conexão, tantas opções e ao mesmo tempo nunca estivemos tão perdidos. Muitos sabem usar um celular melhor do que sabem conduzir a própria alma. Sabem encontrar qualquer endereço por GPS, mas não sabem para onde a própria vida está indo. E na primeira leitura, ela nos traz uma bela compreensão. No Sinai, Deus diz: Eu vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Deus não diz: Vocês me encontraram. Diz: Eu vos trouxe. Toda a história da salvação começa com essa iniciativa divina. Antes de qualquer mérito humano, existe um amor que toma a iniciativa. Antes da nossa busca por Deus, existe Deus nos procurando. E São Paulo confirma: Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Não quando já éramos santos, quando ainda éramos o problema. Tem gente que aceita que Deus é poderoso, mas não consegue acreditar que é realmente amada. E carrega aquela sensação de não ser mais suficiente, aí não reza o bastante, não consegue vencer certos pecados, não corresponde às próprias expectativas. Imagina que Deus a ama apenas pela metade. Mas São Paulo quebra essa lógica. A prova do amor de Deus não aconteceu quando você acertou. Aconteceu quando você ainda estava perdido. Jesus olha a multidão e diz: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. O problema da humanidade não é falta de recursos. Faltam homens e mulheres dispostos a deixar Deus agir através deles. Por isso, Mateus faz questão de citar o nome dos 12. Eles não eram super-heróis. Pedro era impossível, Tomé era desconfiado, Mateus tinha sido cobrador de impostos. Tinham histórias diferentes, temperamentos diferentes e limites diferentes, mas foram transformados por um encontro com Cristo. A igreja não foi construída sobre pessoas perfeitas, foi construída sobre pessoas chamadas, e existe uma grande diferença entre as duas coisas. Missão parece uma coisa grande: microfone, pregação pública, evangelização, mas a primeira missão acontece muito antes disso. Acontece dentro de casa, na forma como você trata sua família, na paciência que oferece quando está cansado, na honestidade no trabalho, na fidelidade quando ninguém nem está te olhando. Porque, minha gente, a maioria das pessoas nunca lerá Santo Agostinho, nunca estudará Santo Tomás de Aquino, mas verá você. E muitas vezes será através da sua vida que elas formarão uma ideia sobre Deus. De graça recebestes, de graça deveis dar. O reino não é um comércio nem produto. Tudo começa porque recebemos a vida, a fé, o perdão, a misericórdia, infinitamente mais do que merecemos. E quem descobriu que tudo é graça, aprende também a viver na lógica da graça. Jesus não disse que a multidão era má, disse que estava cansada. E esse é o retrato espiritual de muita gente hoje. Não assim necessariamente afastada de Deus, mas cansada de lutar, de esperar, de tentar mudar. E o olhar de Jesus continua o mesmo.
Ele não olha para você como um problema a ser resolvido. Olha para você como uma ovelha que precisa ser encontrada, como alguém que continua sendo amado. Você pode ter passado a vida esperando uma missão extraordinária. A missão de hoje pode ser simplesmente esta: permitir que o bom pastor encontre você de novo. Porque quem ainda está perdido não consegue conduzir ninguém. Quando Jesus olha para mim, ele encontra uma ovelha que continua fugindo ou alguém que já começou a caminhar com ele? Se deixa transformar. Até amanhã. Paz e bem.